Olá, senhores. Vamos agora à questão número 6. É uma questão de lançamento oblíquo. Nesse caso, talvez seja a questão mais difícil da prova, né? Olhando assim desse modo, né? De cinemática, tá? Então vamos lá. Um lançador de granadas deve ser posicionado a uma distância D grande, Dzão, da linha vertical que passa por um ponto A. Ok? Tá aqui, ó, ponto A, certo? A linha horizontal, aqui tá a linha vertical que está passando pelo ponto A. Esse ponto está localizado em uma montanha a 300 metros de altura em relação à extremidade de saída da granada, conforme o desenho abaixo. A velocidade da granada ao sair do lançador é de 100 metros por segundo. Repare que essa velocidade ela é a velocidade inicial com que ele está saindo de lá do lançador de granadas, 100 metros por segundo. Ok? E todos os atritos são desprezíveis. Detalhe, desculpa. Que formam um ângulo alfa com horizontal. A aceleração da gravidade é igual a 10 e todos os atritos são desprezíveis. Para que a granada atinja o ponto A somente após a sua passagem pelo ponto de maior altura possível, então isso quer dizer o seguinte, essa frase aqui é onde mora a resolução da questão, certo? Ele quer que a granada só passe pelo ponto A após ele ter passado pelo ponto de maior altura possível, ou seja, a partir do momento em que a granada sai daqui, ó, ela vai ter que ir lá no ponto mais alto e aí sim ela desce para passar pelo ponto A. Repare que ele também passa em 2 instantes pela altura de 300 metros. Então a gente vai ter que fazer uma resolução, inclusive, de uma equação de segundo grau. Né? A gente vai pegar o segundo tempo, porque o primeiro tempo ele está passando aqui, ó, quando ele passa pela altura a primeira vez, na altura 300. Eu só quero que ele passe na segunda vez, porque ele tem que passar primeiramente pelo ponto de altura o quê? Máxima, onde aqui é o H máximo dele, certo? E aí ele fala assim para você, maior altura possível ser atingido por ela. A distância D deve ser D, então a gente vai começar primeiramente dividindo a questão, porque como é uma questão de lançamento oblíquo, você vai dividir em eixo X, que é o eixo horizontal, onde ele executa um movimento uniforme. Na horizontal, o movimento é uniforme. Então a gente vai usar a equação S igual a S0 mais VT, certo? Jogando o S0 para o outro lado, eu vou ter que ΔS é igual a VT, lembrando que essa velocidade aqui, como é a velocidade horizontal, senhores, vou fazer aqui em vermelho para vocês, ó, é a velocidade horizontal, ela é o V0 vezes o cosseno de alfa. Inclusive, ele me dá o seno e o cosseno de alfa aqui, certo? Assim como essa velocidade que ele lança aqui, que é o tal do V0, né, senhores? Ele também é decomposto e vai ter uma componente no eixo quê? Vertical, que é a componente inicial, é a velocidade inicial em y, né? Que eu chamo de V0y. Essa velocidade é V0 seno de alfa, ok? Essa aqui, ó, tá? Então, que fique bem claro para os senhores agora, essa velocidade aqui é o V0 cosseno. Então, como eu quero calcular o D, então eu já vou escrever aqui a fórmula para se calcular o D. D vai ser V0 vezes cosseno de alfa vezes o tempo. Tempo esse que é o segundo tempo que ele passa pela altura de 300, porque ele passa indo, mas ele fala aqui na questão que primeiramente ele tem que passar pelo ponto de altura máxima. Então, é o segundo instante que ele passa pela altura de 300. E Douglas, como é que a gente vai calcular esse tempo? Usando agora o eixo Y. Usando o eixo Y, nós temos um movimento uniformemente variado, onde nós já temos a aceleração, chamada aceleração da gravidade, porque ela age o tempo todo nos corpos. Então a gente pode usar S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E quando eu ensino aos meus alunos, assim, é bem prático isso, né? Porque quando o corpo está subindo, reparem, vou fazer até uma setinha aqui para vocês verem. Quando o corpo está subindo, eu considero tudo que está para cima positivo, tá? E tudo que está para baixo, tudo que está indo para baixo, eu considero negativo. Então, que fique bem claro aos senhores que quando a gente for substituir agora, vai ficar assim, ó. A posição final do corpo, a gente sabe, dá para perceber isso lá no nosso desenho,
é a posição vertical 300. Então, eu vou botar aqui, ó, posição final 300. É igual a posição inicial. Ele tem essa alturinha, mas como ele me deu o 300 a partir desse lançador de granadas, então aqui é o 0. Tá? É a posição inicial, vai ser o meu 0. A posição final vai ser o 300, que é onde ele vai chegar. A velocidade inicial é a velocidade inicial de y. Essa eu tenho, ela está para cima, ó, e para cima é positivo, então vai ser mais V0 seno de quem? De alfa vezes t, que é o que eu quero calcular. E como a gravidade, senhores, é sempre para baixo, ó, o g é sempre para onde? Para baixo, e para baixo eu considero negativo, logo, na hora de substituir aqui vai ficar menos a gravidade, que é 10, t ao quadrado sobre 2, ok? Então, ficou bem simples. Posição final 300, posição inicial 0, que ele parte do chão. Velocidade inicial eu já tenho, que é 100, só que essa velocidade inicial é em y, então é V0 seno vezes t, menos na gravidade, porque ela está indo para baixo, e para baixo eu considero menos, t ao quadrado sobre 2. Agora eu vou substituir e acertar a equação. Vai ficar assim, ó, 300 é igual a 100 vezes o seno de alfa, que é 0,8, vezes t, menos 5t2, certo? Já vou jogar para o outro lado, vai ficar assim, ó, 5t2, ele fica positivo, menos 80t, que estava 100 vezes 0,8t positivo, mais 300 igual a 0. Se a gente dividir tudo isso por 5, a equação inteira por 5, nós vamos ter que t ao quadrado menos 16t mais 60 é igual a 0. Reparem que eu dividi todos os termos. E agora nós ficamos com uma equação do segundo grau em t. Nós vamos achar dois instantes. Se quiser fazer por Bhaskara, por soma e produto, pode fazer. Eu vou fazer por Bhaskara aqui. Vai ficar 16, né? Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é b ao quadrado, 16 ao quadrado, 256, certo? Menos 4 vezes 1, que é a, vezes 60. Vou continuar aqui, certo? Dividido tudo por 2a, que é 2 vezes 1, que é 2. Então, t vai ser igual a 16, mais ou menos, aqui vai ficar 256 menos 4 vezes 1, 4 vezes 60, 240. Menos 256, isso dá 16, que vai dar 4 sobre 2. Então, nós vamos ter dois instantes, a primeira passagem e a segunda passagem, como eu havia dito para os senhores. A primeira passagem é 12 menos 4, vai dar 12 sobre 2, dá 6 segundos. Então, é onde ele passa a primeira vez, é onde ele passa aqui, ó, no instante 6 segundos. E o segundo instante, senhores, é com a soma, vai dar 16 mais 4, 20 sobre 2, 10 segundos. Então, aqui é um instante 10 segundos. É esse que me interessa, porque é com esse tempo aqui, que após ele ter passado pela altura máxima, é que eu vou calcular a distância d. E calculando a distância d, vai ficar assim, ó, V0, que é 100, cosseno de 60, que é 0,6, vezes o tempo, que é 10 segundos. 10 vezes 0,6 dá 6, vezes 100. A distância é de 600 metros. E o nosso gabarito, amigos, é a letra D de Douglinhas. Uou! E a gente marca aqui a letra D, amigos. Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.